Amém, amados? Eu gostaria de compartilhar aqui algo poderoso. Eu creio que são coisas fundamentais para a sua vida. Eu queria só falar sobre convicção, andando debaixo de uma convicção. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Eu quero falar que muitas coisas que você tem passado, ou provavelmente algumas coisas que você desistiu, abriu mão, é porque você não tem convicção. Ou que você começou com uma convicção e ao longo da caminhada cristã, essa convicção acabou. Mas tudo começa com uma convicção, e convicção é algo que você constrói interiormente. E eu gostaria de compartilhar aqui algo sobre isso hoje. Em Hebreus 11 fala o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. A fé é o quê? Fala de três coisas: a fé é a certeza, a fé é a esperança e a fé é a convicção. A palavra de Deus fala que só existe uma forma de agradar a Deus. Não é através de dízimo, não é através de trabalho, não é através de habilidade, não é através de esforço, não é através de bajulações. Você só agrada a Deus através de fé. E a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. E nós precisamos caminhar por fé. E aqui ele está falando, a fé o que é? A fé é a certeza. É a certeza. Certeza. Se você for ver na Bíblia o que significa certeza, no original da palavra certeza na Bíblia, não é no Google, certeza aqui fala de fundamentos, princípios, valores. E aí o que fala? É a certeza. Então fé nós podemos dizer que é a certeza e é o que? Esperança. A fé é a certeza daquilo que se espera. E o que é a convicção daquilo que não se vê. Então convicção, na verdade, é algo que é construído interiormente. É quando você tem uma visão clara dentro do seu coração, de algo que vai acontecer, mas hoje você não enxerga, mas no seu coração é real. É tão real que as dificuldades que vai aparecer na sua vida não tem poder de te abalar, não tem poder de te parar. Tamanha convicção que foi construída no seu coração. Mas tudo começa com algo que vem do seu coração. Isso é fé. Então, o que ele fala aqui? Fé é certeza, como eu falei, fé é algo que é colocado sobre base. Certeza aqui fala que são fundamentos, valores, princípios. 1 Coríntios 3,10 fala o seguinte, Paulo falando: segundo a graça que que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr um outro fundamento, aquele que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Pela água também. Então, o que é certeza? O que é certeza na palavra? É fundamento. Por que muitas pessoas ainda duvidam? Porque não tem fundamento. Fundamento é Cristo. Por que as pessoas, a gente ouve das promessas de Deus, passa a primeira tribulação que vem, será que vai acontecer? Não vai, não vai. O que é isso? Isso é falta de fundamento, isso é falta de Cristo. E infelizmente, nós negociamos aquilo que é inegociável. O empreendedor, geralmente a pessoa que trabalha muito, ela negocia isso, ela negocia os seus valores. Por dinheiro, por trabalho, e lá no final, o que vai acontecer? Coisas muito ruins. Depois nós vamos compartilhar mais. E aí fala o quê? Que a fé é a certeza. Então certeza é fundamento. E as coisas que se esperam, esperança. A fé gera esperança. Você tem esperança? Deus não trabalha com pessoas que não tenham esperança. Presta bem atenção. Deus só trabalha com pessoas que esperam, que têm esperança. O que fala a palavra de Deus sobre esperança? Lá em Isaías 40, verso 31, mas a esperança no Senhor renovam as suas forças, sobem como as águias, como a águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que é esperança? O que a esperança no Senhor produz na sua vida? E é o que você precisa: força.
Tem pessoas que não conseguem vir para o culto porque não tem força. Tem pessoas que não conseguem suportar as pressões que vão te levar para a posição que é sua por direito, porque não tem força. Tem pessoas que não conseguem esperar porque não tem força. O que a palavra de Deus fala? Que aqueles que esperam no Senhor têm o que? Renovada? As suas forças. Vocês vão correr, vocês vão caminhar e não vão cansar, não vão fadigar. Alguém aqui faz atividade física? Eu faço crossfit. Meu professor, ele fala, pai, alguém sabe o que é burpee? Quem sabe, sabe o que é, porque o negócio é do diabo. Você pula, põe a cabeça no teto, tá, não sei o quê, 10, 20, aí chega uma hora que você não sente o braço, a perna, você não sente nada. E o professor só fica lá falando, não vai, cansa, continua, não vai, você consegue mais, não desiste, você não está cansado, que não sei o quê. Aí chega uma hora que você fica lá argumentando na sua mente contra o professor e vai fazendo os burpees. O que a palavra de Deus fala? Que aqueles que esperam no Senhor, eles vão correr, eles vão caminhar, eles não vão se cansar, não vão fadigar. Não é normal um homem de Deus cansar. Não é normal um homem de Deus ficar fadigado. Eu estou falando para você, o que é isso? Isso é falta de fé. Mas é interessante que depois ele fala de uma outra palavra. A fé é a esperança, a fé é a certeza, mas a fé é a convicção daquilo que não se vê. Você tem convicção daquilo que ainda não é real aquilo que não é real na esfera natural, mas dentro do seu coração é real? Você tem convicção que seu marido vai se converter? Você tem convicção que as coisas vão ser alinhadas na sua célula, na sua liderança, no seu empreendimento, na sua família? Você tem convicção? Tem convicção ou não? Qual que é a diferença de uma pessoa que tem convicção ou não? A pessoa que tem convicção, ela vai até o final e não se cansa. Eles vão até o final. E sacrifício não é motivo de murmuração. Sacrifício é motivo de agradecimento, porque ele tem algo muito claro. Eu tenho convicto no meu coração que Deus vai alinhar, Deus vai formar, Deus vai fazer. É algo que é trabalhado interiormente. Você vê que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver na esfera natural. É tudo interior. Então, na verdade, convicção, se você for pegar o significado da palavra convicção, ela vem do quê? De conferir, de verificar. E se você for pegar o significado da palavra convicção na Bíblia, ela tem uma conotação de aprovação e de ser testado. Então, toda a fé ela precisa ser aprovada e precisa ser testada. O que é isso? Convicção. Então, quando Deus começa a trabalhar na sua convicção, na verdade, quando Deus está fazendo algo no seu coração, que às vezes você acha que é o pai, a mãe, marido, esposa, governador, trabalho, presidente, não sei o quê, mas na verdade Deus trabalhando a sua convicção. Ele está te testando, Ele está te aprovando. Eu falei um tempo atrás aqui que quando nós entramos no processo de Deus, não no mundo, no processo seletivo da vida cristã, você não entra no processo seletivo na vida cristã para ser aprovado, você entra no processo seletivo da vida cristã para ser promovido. O reino de Deus pertence a nós. É isso que Jesus falou. Aos pequeninos, por que vocês estão com medo? A vocês pertence o reino de Deus, ó pequeninos. O reino de Deus pertence a mim e pertence a você. Você não está aqui para ser aprovado, você está aqui para ser promovido. Mas a aprovação depende da sua disposição, da sua convicção, das coisas que Deus vai formar no seu coração. Quando você conseguir enxergar o seu casamento, hoje não está da forma que você imagina, mas no seu coração é real. É real meu empreendimento multiplicar, crescer, avançar. E você vai começar a trilhar o seu caminho com base naquilo que você enxerga, com base na sua convicção, que os seus olhos naturais não veem. Então, fé é crer no incrível, é ver o invisível e realizar o impossível. Então, caso contrário, meus irmãos, o que você está edificando nesses dias é meramente ilusão. O que vai acontecer no final? Vai te frustrar. Vai te frustrar. Vai te frustrar. Ilusão é troca de aparência real por uma ideia falsa. O que é aparência? O que é troca de algo que é real por algo falso? Tem pessoas que começam a trabalhar, e falam assim, você não vem no culto, pastor, estou trabalhando muito, não tenho tempo. Você não vem na cela, pastor, eu também não tenho tempo. Mas você não consegue nem ficar com seus filhos, você acorda, seu filho está dormindo, você chega em casa, seu filho está dormindo. Não, pastor, que eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha casa. O que é isso? Isso é ilusão. Isso é ilusão. Ele está edificando algo falso,
Ele está trocando algo que é falso por algo que é real. Ele acha que, na verdade, na força dele, ele está edificando uma casa. Mas, na verdade, na força do seu braço, ele está gerando destruição na vida dos seus filhos, da sua esposa e no seu ministério. E, com certeza, quando os filhos crescerem, vão embora. Porque ele não é referencial. Por quê? Isso é ilusão. Isso é ilusão. É achar que, na verdade, é o dinheiro que vai dar norte para a sua vida. É achar que a sua vida... Não estou falando que isso não é importante, pelo amor de Deus. Isso é muito importante. Mas não é isso que sustenta um homem e uma mulher de Deus. Então, a fé não torna as coisas possíveis. Aliás, a fé torna as coisas possíveis, mas ela não torna as coisas mais fáceis. Você pode ter certeza disso. A fé, ela torna tudo que é impossível, possível. Mas ela não torna nada mais fácil. Você pode ter certeza disso. Aí você pergunta assim, pastor, então o que é convicção? E eu creio que as três coisas que eu falei aqui, certeza, esperança e convicção, a convicção eu acho que é o elo mais forte dos três aqui. Porque na verdade a convicção é o que vai sustentar a sua esperança e a sua crença. Porque na verdade Deus não vai trabalhar na sua esperança. Deus usa o homem que espera. Deus não vai trabalhar na sua crença, Deus usa o homem que crê, mas Deus sempre vai trabalhar na sua convicção. Porque convicção é algo interior, é algo que você vai construir em Deus. É algo que, é quando você olha as circunstâncias todas contra você, mas no seu interior você não é possível, eu enxergo que vai acontecer dessa forma. Isso é convicção. Eu creio que dos três o mais importante é convicção. E quando Deus trabalha num homem, Ele trabalha convicção. Trabalha convicção. O homem convicto espera no Senhor e tem as suas forças renovadas. Quem permite o Senhor construir uma convicção muito clara, uma visão clara dentro de si, ele crê, ele toma posse. Mas por que muitas pessoas desistem das suas convicções? Por que muitas pessoas abrem mão de quando Deus está construindo? Eu não sei se você já viu gente, está crescendo em fé, avançando. Aí quando vem a dificuldade, o que a pessoa faz? Ela negocia aquilo que tem de mais importante. O que é? Os seus valores. Ela negocia aquilo que ela tem de mais importante, a sua fé. Ela negocia aquilo que ela tem de mais importante, a sua família. Por quê? Porque ela não suporta. Mas por que ela não suporta? Porque ela não tem uma convicção formada dentro dela. E essa convicção que, na verdade, vai levar os sofrimentos da vida cristã suportáveis para a sua vida. Por que, pastor, que muitas pessoas desistem, né? De algo tão pleno, tão profundo. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, fala o seguinte: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando eu cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Por que as pessoas desistem? Por que as pessoas abrem mão de algo que Deus está construindo dentro de si? Olha, irmãos, às vezes eu estou conversando com alguns líderes, às vezes membro, ou às vezes que nem gente da igreja. Eles começam a falar, o diabo está furioso comigo, e por que está furioso? A minha esposa, é o meu marido, é os meus filhos, é meu líder, todo mundo está furioso com ele, só ele que está bem. Eu falei assim, meu irmão, você não está percebendo que Deus está trabalhando algo dentro do seu interior? E é nítido, e eu falei assim, teve um que eu falei assim, você não está percebendo, não é o diabo que está se levantando contra você, é Deus que está te resistindo, é Deus que está te paralisando, é Deus que está te alargando, porque o seu futuro é muito grande, mas você ainda é menino. Tem pessoas que acham, tem uma pessoa que falou para mim que o maior problema no casamento é a comunicação. Comunicação não é problema no casamento. O problema no casamento é quando o marido ou a esposa, eles casam e continuam com vida de solteiro. É isso. Ou não? Continuam sendo menino. Mas o que a palavra de Deus fala? E deixa eu te falar, um homem adulto sabe o que é um menino, o que é uma menina, o que é uma criança, e o que não é. E por que muitas vezes nós abrimos mãos das coisas que Deus tem feito em nossas vidas? Por que um homem, ele consegue acordar às 6 horas da manhã, não reclama, vai trabalhar, enfrenta trânsito, volta, chega em casa cansado, vai brincar com o seu filho, com a sua filha, depois vai ter tempo de qualidade com a sua esposa, vai dormir quase meia-noite, 1 hora da manhã, e vai dormir, por que ele não reclama? Eu conheço muitos homens que fazem isso, mesmo assim são assíduos na igreja, são líderes frutíferos, e não reclamam.
Por quê? Porque eles têm algo dentro de si, uma clareza muito grande de quem eles são em Cristo Jesus. E eles sabem que Deus está formando algo muito grande. E o que Ele está formando aqui tem a ver com o reino de Deus. Mas agora tem pessoas que acordam meio-dia e vão dormir 3 horas da manhã. E não tem tempo de qualidade com a esposa e nem com os filhos. E não tem tempo de liderar uma célula, nem de vir ao culto. Por quê? Porque eles não têm convicção. Por quê? Porque são meninos. Por que esse homem não reclama? Eu sei, porque estou trabalhando para sustentar o meu filho. Eu posso trabalhar até de madrugada, mas quando eu ver o meu filho comendo aquele Big Mac que faz mal, e ele sorrindo para mim e agradecendo, eu fico, pronto, ganhei meu dia. Não é isso? Criança gosta de Big Mac. Eu falo para minha filha, você não quer ir no rodízio? Você quer ir no coco bambu, como o Alan falou aqui? Não, quero ir no McDonald's para ganhar o Big Mac, para ganhar aqueles brinquedinhos que quebram em 2 minutos. Mas você vê seu filho feliz porque você não reclama. Você sabe o que é ser menino. O que uma criança faz? O que Paulo falou? Menino, olha só. Quando eu era menino, falava como menino. Como eu era criança, falava como criança. Como eu pensava como criança. Como que criança fala? Alguém sabe como que criança fala? Criança não fala, criança grita. Ou não? Você consegue imaginar o seu filhinho de 3 meses de idade e falar assim, mamãe, empresta o seu peito que eu quero comer? O que ele vai falar? Ué! 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 Menino. Ou não? Você consegue ele falar, papai, 4 anos de idade, o mais velho, papai, estou com dor de barriga, você consegue me dar 15 gotas de alívio para aliviar aqui minha dor? Ué! O que é isso? Menino. Menino não fala, grita. Menino pensa. E Paulo falava assim, eu pensava, o que menino pensa? Menino só pensa para si próprio. Menino é egoísta. Mas é interessante que ele fala, eu desisti de ser criança. Se você não desistir de ser criança, você nunca vai conquistar as coisas que Deus tem para você. Você nunca vai, na verdade, você vai sabotar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você não vai permitir Deus construir uma convicção no seu coração, interiormente, para que você conquiste as coisas que você pode conquistar no reino espiritual. Porque você é menino. E Paulo falava, eu desisti das coisas de criança. Eu desisti de ser menino. Eu desisti de gritar. Porque na minha casa é assim, tem 7, e toda hora tem que falar assim, não precisa gritar, fala baixo, o vizinho não precisa ouvir. Na verdade, eu acho que toda casa tem criança é isso, né? Só muda de endereço. Não precisa gritar. Não, porque falou que eu sou feia. Uma mais velha que fala, não, porque falou que eu sou feia, que eu sou bonita. Não tem nem noção do que é ser feio, que é bonito. Mas falou que é feio. Eu falei, puxa vida, quando ela souber o que é ser feio, que é bonito, mas por que as pessoas existem? Porque são crianças, porque elas não permitem. Por que não permite? Você pode ter certeza, o Deus que você serve não é um cavalheiro. Quando você fala assim para Deus, Senhor, hoje eu quero me tornar homem, eu quero me tornar uma mulher, você vai entrar no trilho, no prumo do Senhor, e Ele vai começar a trabalhar uma convicção dentro do seu coração. O seu marido, por mais que ele saia de casa, ele não vai abalar a sua fé. A sua célula, por mais que não se multiplique, não vai abalar a sua fé. Os seus filhos, por mais que vão para caminhos que você não entenda, não vai abalar a sua fé. Porque aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. É Ele que me deu, é Ele que vai renovar. É Ele que deu, é Ele que vai restaurar. É Ele que deu, é Ele que vai multiplicar. Por isso que você só pode esperar numa pessoa, em Deus. Mas como que isso acontece? É quando Deus trabalha uma convicção dentro do seu coração. E eu coloquei aqui, deixar de ser criança, na verdade, é uma decisão particular. Não sei se posso falar isso. Você pode virar para uma pessoa do seu lado e falar assim, que não seja o seu marido nem sua esposa, nem seu líder, nem seu plantão, não pode falar para ninguém, né, do lado. Deixa de ser menino, deixa de ser menina. Que menino não fala que é menina. Eu fico vendo a Isabela com 7 anos, não, mamãe, é porque é criança. O Benjamin deve falar isso, não, mamãe, é criança, um dia ele vai chegar adulto como eu. Sabe, você já viu criança falando, o irmão mais velho falando do irmão mais novo? Não, é bebê, é porque usa fralda ainda, mamãe. Eu já sou experiente, eu deixei minha fralda faz 6 meses, mas ele usa fralda ainda. Já viu criança falando de criança? É isso. Mas é interessante que eu coloquei alguns sintomas de infantilidade na Bíblia. Qualquer semelhança não é coincidência, é infantilidade. Deixa eu te falar, o reino de Deus é dos infantis, tá? Para ficar mais...
Puxa, pastor, agora que eu vou... Não, não é isso não. Discussões online. Isso eu vi no Google, eu coloquei lá no Google, lá, o que é infantilidade? Discussões online. Alguém aqui está num grupo do WhatsApp? E quando a primeira coisa que fica irritado, ele quer falar lá no grupo, lá que está irritado? Sai do grupo, entra no grupo. Mas ninguém faz aqui isso, não, né? Mas eu assisti um seriado. Se eu assistir, o seriado é do... Vai lá no grupo, eu não sei o que, e vomita lá no grupo, porque lá tem liberdade, vomita. O que é isso? Deixa eu falar, isso não é pecado, meus irmãos. Isso é infantilidade, isso é criança. Não é isso ou não? Eu estava vendo um seriado ontem com o Eloá, ontem à noite, na Netflix, o seriado é de uma pessoa que deu um golpe em várias, não sei se vocês já assistiram, várias mulheres num aplicativo de... Isso aí. E o cara, irmãos, ele começava a se mostrar que ele era o rei do petróleo. Não, você tem que ver um negócio. Mas eu fiquei interessante, eu achei no final. Que no final, ele conseguiu levantar 10 milhões, segundo lá o filme, ele conseguiu levantar 10 milhões de dólares dando golpe nas mulheres. Ele foi preso, foi solto, depois ficou 5 meses preso, porque foi achar. Mas o que eu achei interessante foi que ele deu golpe em uma, essa uma pegava empréstimo, dava dinheiro para ele, e com o dinheiro que ele recebeu do empréstimo dessa mulher, que ele falava que eram os inimigos que estavam atrás dele, ele se relacionava com uma outra e era um ciclo lá de relacionamento. E uma foi esperta, ele falou, não, e ele só andava com roupa de grife, só roupa cara. E aí ele foi lá e deu um golpe no cara. E a mulher sabia que ele estava dando um golpe nela. Ele falou assim, não, agora eu vou dar um golpe nele. E ele falou assim, e ela falou que ela pegou, amor, eu sei que os inimigos estão atrás de você, vamos vender suas roupas. E pegou todos, era só roupa de grife. Eu não sei quanto que ela levantou. Eu sei que quando o cara percebeu que a mulher estava dando um golpe, ele começou lá no WhatsApp. Eu vou te matar, você vai ver que eu sou. Aí 2 minutos depois, meu amor, eu te amo. Eu quero viver com você, eu não sei o que, fala comigo. E a mulher falou assim, olha, além de eu acho que ele é um bipolar. Então você vê até um homem lá que conseguiu roubar 10 milhões, até essas coisas no WhatsApp. É muito interessante. Outra coisa que eu quis sobre infantilidade, tem a necessidade de ter razão sempre. Quem aqui tem a necessidade de ter razão sempre? Por favor, não levante a mão. Fofoca de qualquer tipo. É sempre que está fofocando, tem a necessidade de falar da vida dos outros. No mundo era o Big Brother, mas aqui é o Big Videira. Eu preciso estar falando, é a necessidade de falar, você viu? O pastor, o cabelo do pastor, o discipulador comentou, fez, desfez, o meu líder comentou, fez, caiu, desfez, deu dízimo, e fica aquela ali. E tem gente que gosta disso, e isso é infantilidade. Outra coisa, busca constante por validação pessoal, valorização pessoal, desejo de chamar atenção, inveja, murmuração, deslealdade, infantilidade, irritabilidade, insegurança. Tudo isso são características de pessoas infantis. Por que muitas pessoas não permitem que Deus construa uma convicção dentro do seu coração? Porque são infantis. Isso são sintomas. E às vezes a pessoa entra lá para conversar comigo, eu falo assim, meu irmão, minha irmã, é que está sendo infantil. É seu filho na fé, ensina ele. Troca a fralda dele, está fedendo porque você não trocou a fralda dele ainda, mas troca a fralda que vai melhorar. Quando ele trocar a fralda, acabou, um dia ele vai... E quando acabar a fralda, você tem problema na escola. Mas tudo é problema de infantilidade. Então por que muitas pessoas não permitem, eles sabotam a sua própria vida, e não permitindo Deus construir uma convicção dentro do seu coração, porque são infantis, porque não permitem ser trabalhados. Imagine se todas as crises que você passasse, a primeira coisa que você pensa em desistir, ou entregar. O propósito da construção de uma convicção é te dar clareza por dentro, que é o que você está fazendo, é real. Então muitas vezes você vai passar por crise existencial, você vai passar por crises emocionais, você vai passar por crises de inferioridade. Por que você passa esses tipos de crises na sua vida? Crise de identidade, quem eu sou? Por que eu estou aqui? Eu não caso. Crise emocional, o que é crise emocional? Sabe, são desgastes emocionais por situações que você não tem controle.
Sabe, crises de inferioridade, ficar se comparando com os outros, achando que o outro é melhor, eu sou pior, se comparando com pessoas lá do mundo, ou às vezes comparando com pessoas até de casa, se comparando com o seu irmão mais velho, com o seu irmão mais novo, com o seu líder, com o seu pai, com a sua mãe. Isso são crises, mas são essas crises que nós precisamos crescer e amadurecer. E diante de tudo isso que eu estou falando, nós precisamos ter experiências, onde Deus vai nos amadurecer. O que fala lá em Provérbios 16, 32 a 33, vale mais ter paciência do que ser um valente, é melhor saber se controlar do que conquistar uma cidade, vale mais ser paciente do que ser valente. Às vezes a única coisa que precisa aprender é ficar quieto, espera a hora certa, espera o momento certo, isso se chama maturidade. O que ele fala? É melhor saber se controlar. Tem versões que falam, é melhor se controlar no seu espírito do que conquistar cidades. Então é melhor você se controlar, colocar um freio na sua boca, do que querer conquistar uma cidade e pregar para muitas pessoas antes. Olhe seu umbigo. É o que ele está falando. O que é isso? Isso é maturidade. Os homens jogam os dados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Mas amém, para nós também encerrarmos, eu quero falar, mas como que Deus trabalha para construir essa convicção dentro dos nossos corações? Deixa eu te falar, se você não permitir Deus trabalhar o que precisa ser trabalhado no seu coração a nível de fé, possivelmente você vai entrar para aquelas pessoas estatísticas. A primeira crise que aparece, vai embora, desiste, abre mão, entrega. Por quê? Porque não tem clareza, porque não tem fé. E aí, mas é interessante que a primeira coisa que Deus faz quando um homem se converte, que uma mulher se converte, é trabalhar na sua convicção. E aí eu quero falar para você quais áreas que o Senhor trabalha em nossas vidas para trabalhar. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 a 14. Primeira coisa que Deus precisa trabalhar na minha vida e na sua vida são fundamentos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia há de demonstrar, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, pelo próprio fogo. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. É interessante que ele não fala aqui de fundamento, né? Eu falei que a primeira coisa é fundamento, mas Paulo ele não fala de fundamento. Depois a gente vai falar do fundamento. Ele fala que o fogo não vem sobre o fundamento. O fogo vem sobre a sua obra. O que é obra na Bíblia? É trabalho. O que ele fala? Pela graça que me foi dada, eu fui o sábio edificado. E ele fala, eu edifiquei a minha vida sobre o fundamento, que é Cristo. E aí ele fala, mas vai chegar um dia, que o fogo virá, para manifestar o seu trabalho, a sua obra, aquilo que você está edificando. Ele fala, ouro, prata, pedras preciosas, palha, madeira, feno. O que fala aqui? De valor. Você valoriza as coisas de Deus? Você valoriza a sua família? Você valoriza seus filhos? Você valoriza a sua liderança? Você valoriza a sua vida? Você valoriza a eternidade? Valoriza ou não valoriza? Porque Paulo ele fala, um dia, quem é que vai receber o galardão? Quando o fogo vir, e a obra que ele edificar vai permanecer. Mas é interessante que aqui ele fala de trabalho. Eu fico vendo, né, os irmãos estão fazendo curso de casais, glória a Deus. Mas infelizmente, não é profetizando não, infelizmente, muitos vão ficar. Porque eles estão edificando, eles estão trabalhando no seu casamento. Mas não tem fundamento para sustentar o que eles estão aprendendo. Tem pessoas que fazem curso de maturidade para ter um grande conhecimento, mas não tem fundamento para sustentar o que está
recebendo. Tem pessoas que estão estudando para crescer no seu casamento, é o curso de casais, mas não tem fundamento para suportar o que estão aprendendo no curso de casais. E Paulo está falando, onde você está edificando a sua vida? Onde você está trabalhando? Onde está o seu esforço? O que você valoriza? E é interessante, quando temos convicções claras, todos os sacrifícios passam a ter sentido. Segundo a palavra, como eu falei, obra aqui fala de trabalho. É o nosso trabalho que precisa ser edificado sobre o fundamento. Fundamento aqui fala de valores e princípios. Em Mateus 7, 24, 25, ele fala de fundamento. Aí Jesus falando. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, semelha-se ao homem prudente, que edificou sobre a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É interessante, meus irmãos, Paulo fala sobre fogo, Jesus fala sobre tempestade, Paulo fala sobre obra, e Jesus fala sobre fundamento. Se você faz um curso de casais, e depois vai para a balada, não consegue vir para a célula, na verdade, esse curso de casais não tem valor algum. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a tempestade vem para todos. O que é tempestade? É fundamento. Você imagina, estou fazendo um curso de casais, mas na hora da crise, o seu marido não é homem de Deus, porque não foi formada a sua convicção. A sua mulher não é uma mulher dele, porque não foi formada a sua convicção. O que vai acontecer com os dois? Vão desviar, porque não tem convicção. É interessante que Jesus ele fala de fundamentos. O que é fundamento? Fundamento é Cristo. O que sustenta o seu casamento? O que sustenta as suas finanças? O que sustenta a criação dos seus filhos? O que sustenta o seu ministério? Fala para mim, o que sustenta? Pense na pessoa mais importante da sua vida que não seja Cristo. Se essa pessoa faltar, você desistiu de tudo? Então alguma coisa está errada. Mas o que Jesus está falando? Aí tem momentos nas nossas vidas, meus irmãos, que não tem a ver com trabalho, tem a ver com fé, tem a ver com aquilo que Cristo está formando na sua vida, fundamentos. E é interessante que se você for ver alguns homens na Bíblia, se você for ver a vida de Jó, a palavra de Deus fala que ele era um homem, que ele era um homem muito bom de conhecer a Deus. Mas a palavra de Deus fala que ele depois que passou por uma grande tribulação, segundo os historiadores falaram que foram 6 meses, a palavra de Deus fala que aí ele teve o quê? Uma clareza, ele teve realidade, eu conheço Deus, eu falo com Deus, eu ouço Deus. Então na verdade ele não vivia de passado, ele vivia de algo, ele vivia de experiências diárias. Por quê? Ele tinha uma fé débil, ele tinha uma vida cristã totalmente imatura, infantil, porque só ouvia. Eu fico vendo a minha filha mais nova, é interessante criança, né? Você fala, não pode ver esse desenho, por quê? Porque não é de Deus, pronto, acabou, nunca mais argumenta, nunca mais não. Aí depois fica ficando mais velho, ela só fala, porque ela vê a mais velha vendo, fala, mamãe, a Isabela está vendo desenho, e aquele desenho não é de Deus. Mas a minha filha mais nova não sabe nem o que é de Deus, o que não é. Mas é por quê? Porque é imaturidade. Mas é interessante que vai ter momentos na sua vida, meus irmãos, que Deus ele vai levar você para passar por tribulações, pressões, dificuldades, é para colocar base na sua vida. E para você entender que quem sustenta o seu casamento não é você, não é seu salário, não é seu patrão, não é seu marido, não são seus filhos, é Deus. Agora tem pessoas que eles falam aleluia, glória a Deus, Deus seja manifesto, mas na prática é outra coisa. Na primeira crise ele vai embora, na primeira crise desiste, na primeira crise entrega, mas Deus vai continuar trabalhando na sua convicção. Aí você vai ver a vida de Pedro. Pedro ele tinha uma fé débil. A palavra de Deus fala que quando ele estava lá vendo Jesus na tempestade, a palavra de Deus fala que quando ele teve medo do seu amado mestre, porque estava lá sobre as águas, porque ele achava que seu amado mestre era um fantasma. Mas é interessante que a palavra de Deus fala, que a palavra de Deus fala, por que você tem pouca fé? Então na verdade você vê que Jesus em relação a Pedro lá, andando sobre as águas, Deus estava lá trabalhando a fé de Pedro, não tinha a ver com a obra, não tinha
tinha a ver com as obras que Pedro até então havia construído e iria construir, mas tinha a ver com o quê? Com uma fé que era imatura, era uma fé débil. Tem pessoas que não conseguem multiplicar, crescer, avançar, porque tem uma fé pequena. Tem pessoas aqui que o nível de fé dela ainda foi de quando se converteu. Tem pessoas que têm 10 anos de vida cristã, mas cresceu, amadureceu, que está trabalhando tal, mas a sua fé... Som. E tem pessoas que cresceram, mas a sua fé continua anã. Deixa eu te falar. Desde quando você se converteu, quais foram as experiências que você teve em Deus? Que você pode falar, Deus moveu na minha vida. Antigamente eu não conseguia perdoar. Hoje eu nem penso, eu já peço perdão. Quantas coisas que você conseguiu multiplicar, mas você sabe, só você sabe, foi Deus, porque não tinha capacidade, eu não tinha habilidade, não tinha como. Mas você percebe que era Deus, na verdade, alargando a sua fé, produzindo convicção no seu coração. Então tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que Deus ele vai trabalhar fundamento. Onde está o seu casamento? Quem sustenta o seu casamento? Na hora da crise que os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, você, seu amigo, estão passando uma crise, o que você fala para ele? Você fala, o papai está aqui? Não, não é o papai está aqui não. Fala, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você está... Esses dias eu fui levar a minha filha, ela ficou em crise, começou a chorar, porque eu cheguei atrasado, 1 hora atrasado na escola. Ela começou a chorar, eu não quero entrar, pelo amor de Deus, pai, eu fico falando dela aqui, ela não pode... Pelo amor de Deus, pai, não deixa eu entrar na escola, não deixa eu entrar na escola. E eu falei, mas por que você não quer entrar na escola? Ela entra, eu acho que meio-dia, eu cheguei 1h30, um negócio assim. Todo mundo é criança, sabe o que é isso. Você imagina você chegar, quando a aula já começou. Você entrar, hoje uma pessoa madura não tem... E ela, irmãos, mas caía as lágrimas dela. Eu falei, mas o que eu vou fazer aqui? Glória a Deus que todo homem de Deus tem uma mulher de Deus. Eu falei, vou ligar para a mulher de Deus, a Eloá, resolver isso. O celular, ela não quer entrar. Minha mãe pegou o celular, a Isabela pegou o celular, disse, minha filha, deixa eu falar uma coisa para você, são coisas que vão acontecer. Papai e sua mamãe te amam, mas você precisa aprender a lidar com isso. Nós não queremos levar você depois do horário, mas aconteceu. Foi que eu fui levar o pastor Azemar no aeroporto, que eu acabei atrasando. Aí uma pessoa que ia levar, não podia levar, e aí ela começou a chorar. E daí minha esposa falando, acalma minha filha, para de chorar. Mas que vão falar de você? Deixa eu falar uma coisa para você, minha filha. Um dia você vai morrer, você vai perceber que todos os anos vão falar de você. Quando você for criança, adulto e tal. E ela começou a falar, e falou assim, uma coisa tem que ter certeza, o Senhor é contigo, minha filha, vai. E se derem risada de você, glória a Deus. Deus vai. Ela começou a falar, em nenhum momento ela falou, papai está contigo, mamãe está contigo, vou te dar um presente, vou fazer aquilo, depois eu vou te levar num parque, fazer barganha. O que ela falou? O Senhor é contigo, minha filha. São coisas assim que vai te amadurecer. O que é isso? É fundamento, não tem a ver com as obras que ela está conquistando. Mas se a mesma coisa acontece conosco, de forma diferente. Quantos aqui, de forma figurada, né, passam a mesma dificuldade que a minha filha? Começa a chorar, Deus, eu não quero, eu não aceito, vou passar vergonha. Aí Deus passa lá para o Espírito Santo o telefone e fala, calma, eu estou contigo. Você vai conseguir, você vai avançar. Aí você acalma e vai. O que acontece com isso? Fundamento. Fundamento. Você pode ter certeza que a minha filha vai casar com um homem de Deus. Porque o que eu tenho formado nela é uma mulher de Deus. O que é isso? É fundamento. Agora você imagina uma pessoa que tem fundamento. As suas obras prevalecerão ou não? Porque a palavra de Deus fala, Paulo falando, né? Porque vai ter um momento que você vai ver se a sua obra vai prevalecer em cima dos fundamentos. E quando não tem fundamento? Agora, quando tem fundamento e tem obra, meu Deus do céu, irmãos, o céu para você é o limite. Outra coisa, então, infelizmente, muitas pessoas saem da igreja, desistem da vida cristã por debilidades internas, que é Deus tratando. Outra coisa, então, primeira coisa que Deus usa para nos gerar convicção, a primeira coisa que Ele trabalha, são convicções, e são as nossas obras. O que você tem feito? Como você tem edificado? E sobre o que você tem edificado? A segunda coisa, segundo ponto, é sonhando.
Gênesis 37, verso 5. É só as primeiras palavras. E aí começou a vida de um grande homem de Deus. O que fala em Gênesis 37, 20? Teve José um sonho. Pronto. Quando José teve um sonho, a vida dele começou. Quando José teve um sonho, as crises começaram a aparecer. Quando José teve um sonho, ele começou a ser perseguido. Quando José teve um sonho, ele entrou no processo de Deus. Quando José teve um sonho, Deus entrou na parada. A vida dele começou. Tudo na sua vida vai começar quando você tiver um sonho. Pastor, mas parece que as coisas não acontecem na minha vida. É porque você parou de sonhar. Tudo vai acontecer na sua vida quando você começar a sonhar. E José teve um sonho. É interessante que se você for ver na Bíblia, quando o sonho de José é realizado, todas as confusões pararam. As perseguições acabaram. Tudo acabou. Tudo. Os irmãos voltaram a ter paz com ele. Tudo. Ele trouxe paz para uma nação inteira. Por quê? Porque o sonho foi realizado. Mas tudo começa. A convicção começa quando você tem um sonho. Eu não estou falando aqui sonho não de ver o seu time ganhar na Libertadores. Não, irmãos, eu estou falando sonhos que, sabe, que naturalmente falando não tem como. Aí vem um jovenzinho aqui, começa a sonhar que vai ser pastor, aí vê o pastor pegando, mas eu nunca vou conseguir chegar naquele nível. É sonho de Deus na sua vida. Você começa a ter sonho do Senhor restaurando o seu casamento, porque às vezes você se converteu, mas com, sabe, o relacionamento todo destruído, e você começa a sonhar, é Deus colocando, e tudo vai começar com um sonho. As perseguições vão começar através do sonho, as crises vão começar através de um sonho, a confusão vai começar através de um sonho. Por quê? Porque é Deus trabalhando a sua convicção. Você precisa ter muito bem claro aquilo que Deus vai fazendo através da sua vida. Tudo começa através de um sonho. Você sonha? Qual que é o seu sonho? Você deixou de sonhar? E é interessante que o sonho, um sonhador não encara os problemas da vida como uma pessoa qualquer. Você já trabalhou, você já conheceu pessoas que fazem a mesma função, trabalham na mesma empresa, mas que não reclamam e o outro murmura? Qual que é a diferença de um para o outro? Que um é sonhador e o outro não é. Qual que é a diferença de um líder que multiplica e outro que não multiplica? Passa pelos mesmos problemas, mesma dificuldade, mesma crise, passa a mesma coisa. Qual que é a diferença? É que um continua sonhando, o outro já desistiu do sonho faz tempo. E quando você desiste do seu sonho, o que acontece? Murmura, reclamação. Mas tudo começa através de um sonho. O sonho mostra o futuro e tem o poder de blindar você no processo que estende até a realização do seu sonho. Então o sonho, meus irmãos, ele tem o poder de trazer a visão para você do futuro. E ao mesmo tempo ele tem o poder de blindar você das dores que você possivelmente vai acontecer nesse processo de realização. É interessante que o sonho, ele tem o poder de anestesiar aquilo que às vezes poderia te paralisar. O sonho, ele tem o poder de anestesiar a dor e as dificuldades que vão acontecer na carreira cristã. Por quê? Porque isso é sonho. Tem pessoas que passam, caem, levantam e permanecem, não reclama, continua. Por quê? Porque continua sonhando. E por que elas não reclamam como as outras? Porque o sonhador, ele sempre tem a anestesia do Senhor. Qual que é a anestesia do Senhor na hora da crise? Qual que é a anestesia do Senhor na hora da dor? Qual é a anestesia do Senhor na hora do sofrimento? Sonho. O que vai te blindar na carreira proposta? Sonhos. E sonho vai te remeter para o seu futuro. Alguém aqui já viu os Thundercats? Espada justiceira, me dê a visão além do alcance. Muitos eram infantis, não são mais, né? Glória a Deus. Amém, irmãos. E para encerrar, terceira coisa que eu creio que Deus usa para trabalhar convicção no seu coração. Nós precisamos aprender a animar-se no Senhor. A hora que a palavra de Deus fala de um homem que chama Davi. 1 Samuel, capítulo 30, 1 e verso 6. Sucedeu, pois, que quando chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul ao sul de Ziclague, e aí estava ferido e queimado, e tinha levado cativo
as mulheres que lá se achavam. Porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, eles queimando queimada, e as suas mulheres e seus filhos foram levados a cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueu-se voz e choraram. Quem que ergueu a voz e chorou, meus irmãos? Davi também. Até não terem mais forças para chorar. Eu sei que tem muita gente aqui que não tem nem força para chorar. E aí ele fala: também as duas mulheres de Davi foram levadas. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Sabe, eu sei que tem muita gente amarga no nosso meio. O que é uma pessoa? A palavra de Deus fala que Davi estava com seu exército numa guerra. Quando ele voltou, os amalequitas levaram tudo que tinha, queimaram a cidade, lá onde a tribo, e levou os filhos, levou tudo. E a palavra de Deus fala que Davi e os seus soldados se ajoelharam e choraram, até não terem mais forças. Mas a palavra de Deus fala que Davi se angustiou, porque assim como os seus, ele também perdeu a esposa e seus bens. Mas a palavra de Deus fala que com Davi foi diferente. Fala que o povo que estava com ele ficou amargurado e pensou em matar Davi. O que é amargura, meus irmãos? É um nível de tristeza tão grande, é um nível de decepção tão grande, é um nível de frustração tão grande. Mas Davi não tinha, e Davi provavelmente também estava amargurado. Mas diferente do povo, Davi não tinha para quem recorrer, ele só tinha Deus para recorrer. Porque na verdade Davi era a última instância. E provavelmente Davi foi na última instância, que era o próprio Deus. E ali ele deve ter falado: Senhor, o que eu vou fazer? Meus filhos. Eu sei que tem pessoas que estão passando por isso nesses dias, mas deixa eu te falar. Você pode ter certeza que é Deus trabalhando na sua convicção. Você pode ter certeza que é Deus te alargando para algo que está preparado para você. E a palavra de Deus fala que ele se reanimou no Senhor. Aquele povo queria matar Davi por uma causa justa. Eu estou amargurado porque levaram os meus filhos, levaram minha filha, levaram os meus bens, levaram o meu sonho, levou minha infância, levou meu trabalho, levou meu dinheiro, levou tudo. E aquilo gerou uma amargura tão grande, tão grande. Mas a palavra de Deus fala, e depois vocês lerem, vocês vão conhecer a história, que Davi retribuiu todos ali. Mas por quê? Porque um homem decidiu entrar no seu quarto e chorar na presença do Senhor. Meus irmãos, eu não vou falar que é bom ficar amargurado, que ninguém gosta de ficar amargurado. Mas você quer saber de pessoas que Deus reanima? São os amargurados. Como eu falei para você, o que é amargurado aqui? É que ele está passando por aflição, por dificuldade, desgaste. Sabe, parece que não tem fim o negócio. Parece que mais que eu lute, a coisa não acontece. Isso gera uma amargura. Eu não sei se você já conversou com gente amargurada. Porque gente amargurada gosta de atacar. Não é porque ela gosta de atacar. Lembra que eu falei aqui do WhatsApp, da questão da infantilidade? Às vezes não é porque a pessoa é infantil, é porque está amargurada. E quando você é um homem de Deus, que Davi não retribuiu a amargura. O que Davi fez? Ele foi interceder. Às vezes eu vou conversar com pessoas, as pessoas começam a me atacar também. Não estão nem percebendo que estão me atacando, mas estão me atacando. Mas é nítido que a pessoa está fazendo isso não porque ela quer, porque ela está amargurada. Às vezes eu falo: mas você está amargurado, mano. Coloque isso no pé da cruz. Eu sei que eu sou seu pastor, que eu sou seu pai, que eu sou sua mãe, mas eu não tenho o poder de reanimá-lo. Somente o Senhor. Como que o Senhor faz isso? Às vezes é produzir uma convicção tão grande no seu coração, que você vai suportar por tudo isso. Mas no final do processo, você vai estar na posição daquilo que Deus tem para você. Eu estava falando aqui de sonho, né? É interessante. Eu sei que tudo que acontece é através de um sonho. Mas nem sempre você que vai realizar o sonho se Deus colocou no seu coração. Quem que realizou os sonhos de José? Não foi José, foi Faraó. E quem que realizou os sonhos de Faraó? Foi José. José foi a pessoa que menos esperava, realizou o sonho de Faraó. E foi a pessoa que ele menos esperava que realizou o sonho de José. Quem que realizou o sonho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia? Foi um homem de Deus que chamava Daniel.
Então não menospreze ninguém ao seu redor. Às vezes são pessoas pequenas, ou até maior do que você, mas você pode ter certeza, não é você que vai realizar os seus sonhos. Deus vai colocar um sonho no seu coração para você gerar no espírito, mas possivelmente é uma outra pessoa, é uma equipe, é uma célula, é uma rede que vai trazer a realização, o sonho que Deus colocou no seu coração. Mas amém, a gente vai poder orar hoje, mas eu gostaria que a equipe de louvor viesse. Não fuja do problema, pois ele só é um meio que Deus usa para construir uma convicção dentro de você, para aquilo que o Senhor te mostrou se cumpra na sua vida. Por que eu falo não fuja do problema? Mas pastor, eu não tenho um problema, eu tenho muitos problemas. E é interessante que quando você vai para o Senhor, você percebe que você não tem muitos problemas, que você só tem um problema. E esse problema tem nome, RG, CPF, data de nascimento. E a palavra de Deus fala que quando você olhando para o Senhor, contemplando a si mesmo, tal, não sei o quê, você vai perceber que você é o problema. E quando o Senhor ele resolve o seu problema, que é único, que é você, colocando uma convicção dentro do seu coração, tudo ao seu redor muda. A pessoa às vezes vai continuar sendo atrevido, sai do grupo, entra no grupo, vai continuar sendo infantil, mas vai ter algo diferente. Não vai mais tocar nas suas emoções, não vai mais tocar na sua fé. Eu queria terminar dando um conselho. Muitas pessoas foram feridas com pessoas e instituições. Não se esqueçam que isso na verdade são meios de Deus para nos transformar. Eu queria terminar aqui contando aqui um conselho, mas não é um conselho meu, é um conselho de Paulo. Eu quero passar aqui para vocês. Portanto, queridos irmãos, continuem firmes e fortes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito, e o seu trabalho não será em vão. Você vê, Deus está falando para trabalhar, mas aonde? Trabalha no Senhor, que Ele vai te recompensar. Eu gostaria que você se levantasse. Então, convicção, então, na verdade, é uma perna daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deixa eu falar para nós encerrarmos. A palavra de Deus fala que convicção é a certeza daquilo que não se vê, mas vai acontecer. Como que eu sei, pastor, que quando eu chegar na promessa, foi a fé que me levou até lá? Porque você não vai ser surpreendido. Você imagina, você está orando pelo que seu pai se converta. E quando seu pai se converter, você não vai ficar surpreendido. Porque desde o começo você tinha fé que vai acontecer. Você pode ficar feliz, mas surpreendido não. Eu tenho certeza que a minha rede, que a minha célula vão se multiplicar. E quando se multiplicar, você não vai ficar surpreso. Porque a sua fé está no Senhor. E a sua fé nunca vai voltar vazia. Você pode ter certeza, você vai ficar feliz, mas surpreendido não. Pois porque é dessa forma que são as pessoas que confiam no Senhor. Elas não se surpreendem.